Fazendo um retrospecto, foi muito rápido. Porque foi aparecendo os personagens, e aí que eu comecei a pegar o personagem da fonte. Que antes eu tinha vocês pra... É normal, né? Porque... O mais difícil é pegar na fonte. Quando você tem uma referência, fica fácil. Às vezes você nem... Por exemplo, sei lá, às vezes tem um personagem e você... Pô, não consigo fazer esse cara. E aí você vê o outro fazendo, na hora você pega. É um bagulho muito louco. Até hoje eu não sei como acontece isso. E aí foram surgindo vários personagens, bastante personagens, e eu fui colocando em vários quadrinhos. Assim, eu jamais ia imaginar. Mas nessa época você já tava imitando político ou ainda não? Então, aí eu comecei a pegar, porque surgiram todo mundo. É o Lula, né? O Lula exato. Todo mundo imita. Pior que o Lula nem faz direito, faz aquele embromete. Você não faz do Lula. Não, faz aquele faz aquele improvisado. Mas aí começou o Bolsonaro, aí... Olha só, carioca, um prazer estar aqui com você, tá certo? Aqui tem ele baixinho, então ele vai subindo. Tá ok? E aí você tem todo o processo de fazer. Ele dá aquelas pausas. Porque eu tenho que fazer. Aí ele pausa. Se não fizer... Aí começaram jornalista, começou todas as pessoas por volta. E o professor Olavo de Carvalho. E aí começou... Eu falei, pô, esse professor aí dá pra fazer. Porque eu escutava ele editando no trabalho. Igual, você imita igual ele. Alô, pessoal. O negócio é o seguinte, meu filho. Caralho. Você vai fazer o seguinte, tá certo? Você vai parar de ser comunista, porra. Porque comunista dá o cu. Comunista é fogo, porra. Comunista é o seguinte, ele vai fazer o seguinte... Igual liberal, pô. O que eu falo de liberal? Liberal é um cu implorando por uma pica comunista, porra. Aí você tem os trejeitos. Ele tem a torcida, ele tem... Tá certo? Esses generais aí. Tá certo. General é tudo pau no cu, porra. Tudo melancia. Tudo melancia, porra. É verde por fora e vermelho por dentro. Então, assim, você vai pegando trejeito, aí você encontra aquela frase. A música... Eu falo assim, que a imitação tem muito... Ela é muito musical. É isso mesmo. É a música, é o jeito que eu... Tipo, quando você fez o Bolsonaro, você... Veja só. É uma música. Tá ok? É isso aí. Se você... Né? É uma música. Como o outro. Olha, vou dizer uma coisa pra você. É uma música. É como se fosse uma música. Né? E aí começaram a surgir vários personagens, o próprio Professor Vila, que... eu amo. Eu jamais iria imaginar que uma imitação do Professor Vila virasse isso, entendeu? Muito bom. E tem uma história muito boa do que eu fazia, né? Eu sou editor. Depois, quando tinha o fundo branco, eu falei, eu vou comprar um croma, porque aí eu vou conseguir brincar pra cacete. E aí, o que eu fazia? Eu pegava o cenário, dava um print na Jovem Pan, o cenário, recortava o Vila e me colocava. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que o Vila foi lá na edição, quem é o menino que vem aqui gravar? Eu não ia lá. Quem é o menino que tá vindo aqui gravar? Que ia gravar? Não é pra ele vir aqui gravar, vocês estão dando espaço por uma comédia minha. Mas, não. Ficou bravo. Mas assim, quando eu encontrei com ele, foi super gente boa. Ô, garoto, tudo bem? Você que tá aqui, né? Fazendo aqui Seu filho da puta. Seja bem-vindo aí. É santista também, né? Eu torço pro Santos também e tal. Aí tem a história engraçada. Etc e tal. Etc e tal. Tem muito tal. E aí é legal que as pessoas falam, não, ele não fala tal. E fala etc. assim. E etc. Etc e tal. Mas o Vila, eu não consegui imitar. Antes até de você estar na rádio, eu fazia o... Eu lembro. Eu fazia o Marco Antônio Vila Mimosa, lembra? Isso, Vila Mimosa. Eu fazia Vila Mimosa. Lepidência. Uma prostituta linda, morena, 1,82 m. Tem que fazer o Vila Mimosa. Lepidência. Como é que é? Lê no anúncio, Vila. Como assim anúncio? Vila Mimosa. Morena, olhos claros, bunda lisa, anal. É uma loira de olhos azuis com um corpo escultural perfeito. Muito, muito sábia. Lê Napoleão todos os dias. Ela sabe, ela sai de noite. Ela sai das 7 às 11 da noite. Não, anúncio, sabe? Morena, 1,60 m, olhos azuis. Morena tem que ser mais sério, né? Porque tem vários Vilas. Esse sou eu lendo a notícia. Esse é o Vila Mimosa. Eu lendo a notícia, né? Morena, 22 anos, procura-se 1,72 m e muito fôlego. Com aquele cheirinho de Neutrox. E aí, foi nessa época, e levando um Raus preto no bolso. Que tem cheiro de colene. E leva um Raus preto no bolso. E aí começaram a aparecer um monte desses personagens, aí você... Não sei o que dava aí. E aí também aparecendo, né? Aí aparecia o Leandro Carnal. O Leandro Carnal é muito bom. Boa tarde a todos vocês. É muito interessante nós lermos Shakespeare antes de atravessar a rua, porque o movimento que você faz para atravessar a rua é o seguinte: você olha para a esquerda, depois você olha para a direita,
você observa um semáforo com 3 cores do RGB, vermelho, amarelo e também o verde. E aí você vai atravessando a rua pé ante pé, observando todos os modelos em cima de rodas, de 4 rodas ou 2 rodas que você tenta evitar. E você vai atravessando naquelas linhas horizontais brancas que se chama de faixa de pedestre. É assim que eu faço meu cálculo para atravessar a rua. É um cara que faz tudo muito grandioso. Platitudiano. Pra muito platitudiano. Então, eu gosto muito dele. É o rei da platitude. E ele é um personagem fantástico, né? Ele... Esteticamente eu sou muito bom, esteticamente eu sou perfeito, eu não faço orações, eu rezo pra mim mesmo porque eu sou uma divindade. O demiurgo. É, exatamente. Mas, cara, é muito legal ter a imitação desse cara, porque esse é o diferencial. É quando você encontra um personagem em que você... E não é uma coisa comum da turma imitar, né, meu? Não, o Karnal maravilhoso. Maravilhoso. E o Karnal, ele ficou famoso, viralizou na época, né? Um termo que ele fala no Roda Viva, que era a questão de um projeto escola sem partido, é uma asneira sem tamanho de uma direita delirante que não sabe absolutamente nada de história. Só que é interessante, porque aí acabou viralizando que ele fala isso, ele fala como o projeto tem que ser, mas é o jeito que o projeto era. Tá. Então ele não leu, aí viralizou. Eu fiz um funk da direita delirante, que acabou até viralizando. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, que viralizou bastante, que é um funk da direita delirante, que eu faço toda hora que eu falo direita delirante, aí ele aparece falando direita absurdamente estúpida. E aí a gente vai também, nós temos o Augusto Nunes. Isso é verdade. Nós temos que... A culpa é do Lula. Entendeu? E até o Felipe Moura Brasil, né? Você Felipe Moura Brasil. E assim, o Pingos naquela época era o Felipe Moura Brasil, o Zé Maria Trindade e o Augusto. E eu ficava pirando, porque fazia o Zé Maria... Pois é, hoje em Brasília aconteceu um monte de coisa interessante. Aí vem o Augusto, né? Augusto, que... Isso é uma asneira sem tamanho. Isso não pode ser verdade. E aí você vai, e aí tinha o Felipe Moura Brasil. Salve a todos, começando mais um Pico de Notícias aqui da Jovem Pan, aqui com Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Grande momento aí, você que tá assistindo a Jovem Pan, costuma aí, porque aqui vai ser a verdade da direita. Aqui nós temos espaço da direita e da esquerda. Você escolhe o seu caminho e assim nós continuamos aqui, o Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Muito bom, muito bom, muito bom. E, pô, aí as imitações você vai pegando. Por exemplo, uma que eu gosto bastante, que a galera gosta, e que quem me ajudou muito foi o Pânico, mas não como integrante, mas como convidado, foi o Alborguete, quando ele foi no Pânico. O Alborguete, porra. Eu adoro o Alborguete. Porque o negócio é o seguinte, ô carioca. Caralho. O negócio é o seguinte, carioca. Bandido tem que colocar sentado e um gás gigante com ácido sulfúrico pra acabar com a raça do bandido. Porque quem gosta bandido bom é bandido morto. Eu sempre disse isso. Por exemplo, na época do Cadeia, quando tinha o extinto Cadeia, que o Ratinho copiou, porque o Ratinho é o melhor repórter que eu tive investigativo. Mas me copiou e foi esse sucesso danado. Então o negócio é o seguinte, por exemplo, na minha época, quando eu tinha uma mãe que vendia droga pra criança em porta de escola, essa mulher me segura que eu tô nervoso. Essa mulher tinha que ir pra cadeia, carioca. Onde é que pode, carioca? Como é que pode? Como é que pode você colocar filhinho? Vai lá e vende a maconha pra mamãe. Como você coloca uma criança pra vender droga pra você? Aí pesquisando sobre a mulher, só gastava em motel. Era motel daqui, era motel de lá, dava mais do que urubu voando. Era inacreditável, carioca. Mas isso acontece porque tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Ele era foda. Caralho, igual, velho. Vagabunda! Ele colocava o reverb. Vagabunda! Vagabunda! Eu adorava ele falando assim. Aí ele falava assim. E detalhe, hein? Autoridade da alta sociedade. Cara, ele zoava demais. Paraná. O Paraná. Tem um vídeo clássico dele falando o senhor governador do Balneário Camboriú. E o governador, antes de Balneário, que é meu querido Paraná,
As praias do Paraná estão uma merda. Você entra na praia comendo merda. Você mergulha, sai d'água com um toroço na cabeça. E aí o que acontece? O governador daqui, ele compra um apartamento em frente à praia de Balneário Camboriú, que é do lado. Ou seja, ele não arruma a praia do seu estado e compra um apartamento no outro. Você sai daqui, da praia do Paraná, comendo merda. E é esse que é o Brasil. E aí a gente vai... Caralho, muito a gente bom, vai indo... muito legal. Aí eu fazia essas brincadeiras no canal. Pegava, por exemplo, o Enéas pegava o fundo do Prona... E aí fazia algumas piadas, pegava a notícia lá com o Chroma, eu conseguia fazer lógico. tudo. Aí falava o Enéas já tinha falecido, né? Aí fazia alguns... A questão da Amazônia. Você tem que entender que os interesses da Amazônia não é sobre a floresta, é sobre o que está sob a terra, os minerais. O povo brasileiro não entende porque os partidos confundem os brasileiros. PT, PSDB, PL, tudo que é P, todos estão mancomunados no mesmo objetivo de acabar e vender o Brasil. Aí fazia... Caralho. Fazia toda... Saudade do Enéas também. Eu também. Aí virou até uma praxe lá no Pânico que todo mundo que eu faço morre. Porque a praga, ou né? é uma praga. Eu vi o Daniel falando, a praga do Alba. Porque eu fazia o professor Olavo, ele morreu recentemente também. Aí eu Não imita nós não, tá? então, aí todo mundo Obrigado. fala, não imita não. Estão pedindo aqui, Bola, muito Fefito. Estão pedindo o quê? Pra ele imitar o Fefito. Ah, boa, Tem uma boa. história, Pedindo né? pra caramba aqui, É que cara. tem uma história, né? É que assim, né? A história é a seguinte. Assim que eu entrei no programa, tinha um morning show lá com... Sim. Que era o Edgar, o Coppola, o Fefito e a Paula. E costume de ouvir, né? Aí você acaba fazendo a imitação também. E eu fazia lá no canal, que fala, gente, eu vou fazer um negócio seguinte. Caio Coppola, meu Deus do céu, você não sabe absolutamente nada que você fala. Aí o Emílio falou, o Emílio chegou e falou, pô, alguém faz o Fefito? Aí eu falei, faço. Aí tinha uma matériazinha. Aham. Aí eu fiz uma matéria, a Gretchen ia lá no programa e eu Tá. e era de fofoca, ele também é de fofoca. Eu peguei e coloquei uma regata minha, salmão, que eu tinha, sou de Santos, chinelo e regata, e bermuda. Aí eu fiz uma matéria normal, gente, conhece a Gretchen? Quer mandar um abraço pra Gretchen, gente? Sabe, negócio das materinhas. Aham. Ele não gostou, aí quando eu vi foi pra UOL, que eu tava O sendo Fefito isso. não gostou. Aí eu ali com a regatinha da UOL, falando que eu era isso, aquilo, usando roupa afeminada, a camisa era minha, a regata era minha. Uma regata, né, afeminada. Então, aí foi tudo isso, deu essa confusão com ele, e... Ele chegou a falar com você ou não? Não, nunca falou comigo. Nunca chegou a falar comigo, acho que deu uma reclamadinha lá, mas foi a primeira matéria que eu fiz do programa. Quando é com o nego não gosta. Foi a Vai primeira lá, matéria. zoa todo mundo, aí quando vai lá, fala do cara, Não Então, gosta. aí pega Não mal. gosta, mas é Chuchu. assim, sempre num contexto assim de, sabe, das imitações. Zoeira, nada, zoeira. nada Imitação de- legal, você não tá sendo ofensivo. Não é tá nada sendo- pessoal. Aí ele falou, eu não nada- falo assim, fala. Uma vez quando eu tava fazendo Tony Ramos, eu nem era do programa, eu tava fazendo no supermercado. Aham. Eu ficava igual um idiota lá. Essa aqui tem a picanha, essa picanha é boa. Agora a gente tem a minha, a linguiça tá mais pra lá, mas a linguiça é boa. Traz a linguiça pra cá. Ô, senhora, o senhor vai levar picanha ou vai levar aquela de qualidade? Você tem que levar aquela de qualidade bonita. Aquela picanha bonita. Fazia isso. Você pega uma característica do cara, Sim. né? Às vezes você zoa essa característica, tipo o Luciano. Olha só, estamos aqui com o maestro. Aí você faz um. Às vezes Sim. você tá imitando uma pessoa, quando você conhece, você dá uma afinada. Né? Claro. Quem que você acha que você afinou? O Vila? O Vila afinei. É que tem vários Vilas, né? É o Vila mais nervoso, o Vila mais vai claro. nervoso, Vila nervoso. Isso é inadmissível, inacreditável que esse Lula tá na presidência. São bandido de São Bernardo do Campo. Aí tem ele hoje. Da rota do frango com polenta. A rota do frango. E se largar... Aqui, ó, não sabe... Esse Tarcísio não sabe nada aqui de São Paulo. Se largar na Sapopema, não volta pra casa. E é legal quando o personagem já tem tudo. Isso é porque ele trabalhava na TV Cultura. né? Trabalhava lá. E Vou mandar assim... embora, porque eu falei isso. E ele dá apelido. Agora, quando ele fala, é legal quando ele vai dar uma piadinha. Agora, falando do Bolsonaro, tem a Michele, que agora é Micheque, né? Porque gosta de cheque. Dá o apelido. É igual o professor Olavo, quando ele falava: olha, esses moleques do MBL, por exemplo, você tem o Kim Catapiroca, você tem o Fernando Olha eu Dei,
que é o Fernando Holliday, e você vê outro bando de palhaços, pô. Então você tem um personagem que já faz movimento a piada... Bumbum livre, ele falava. Movimento bunda livre. Bumbum livre. Aí ele até tem um vídeo que ele fala, movimento bumbum livre, ele ia ser movimento cu sujo, pô. E assim, você tem o personagem que já tem a piada, já tem tudo. Tudo pronto, Tudo. E são personagens muito ricos, né? Às vezes acontece... Tipo, o bagulho por osmose, às vezes acontece. Mas se você prestar atenção, você consegue. Porque, por exemplo, eu lembro que uma vez eu tava saindo do escritório lá de Santos, e aí, juro por Deus, foi assim. Eu falei, porra, o Lobão... Porra, ele falou mais ou menos assim, né? Porra, porra, tá de brincadeira, né, meu? Porra, toma no cu, né, cara? Porra, e os caras são tudo palmolenga, né? Palmolescência, ele fala. A palmolescência que me irrita, moro? Ele tem um pouco de garganta, e aí você coloca mais garganta, aí você de repente vira o Padre Quevedo, né? Você vai fazendo essas questões, essa coisa, né? Na época do Santos, de 2010, eu escutava muito Bandeirantes. E lá vem... E aí tinha o Silvério. E lá vem Neymar toca pra Ganso, vai pra Robinho. Cláudio Zaidan, como é que tá o Santos? Olha, o Silvério, tá muito bom, viu? O Santos tá muito bem. O Neymar é excelente, né? Neymar é excelente, né? Um abraço pro Manuel. O Neymar é excelente, o Robinho flutuando em campo, o Ganso também é o maestro do time. Aí você vai... É foda, né? Rádio ajuda muito. Muito. E aí você meio, né? Eu adoro. Quando eu dou pra cara, Tem. E Neymar dá ele vai pra cá, volta pra lá, cruza pra fora. É maravilhoso. Eu tô aqui, velho. Na casa dele aqui. Faz o microfone só. Tô aqui, velho, na Manhã Bandeirantes, hoje recebendo. É muito bom essa Datena. É uma barbaridade. Eu adoro Datena, cara. Esse comentarista maravilhoso do rádio brasileiro. Latido, meu irmão. Latido. Ei, meu irmão. Ei, Garrafa. Olha aqui. Legal a técnica, né? Olha aqui, Garrafa. Ele tá na linha aí? Alô, Vila. Tudo bem, Vila? Como é que você tá, Datena? Tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Polêmica, hein? Que barbaridade. A política tá no esgoto, né, velho? A política tá no esgoto desde quando Jair Bolsonaro assumiu o poder, né, Datena? A gente sabe muito bem como começou isso. Toda essa lixeira que nós temos aqui da política veio com esse Jair Bolsonaro que deixa aí um monte de governador, um monte de deputado e tal. Mas o senhor começou a gostar do Lula. Na verdade, eu não critiquei o Lula. Nunca critiquei o Lula. Falava que ele era aquilo lá, mas é muito melhor do que o Bolsonaro em si, né? E a gente tem que começar a restabelecer a própria democracia, né? Que a democracia está ruindo. Então, o Lula ainda é melhor do que o Bolsonaro, mas temos que começar a pensar em novos nomes pra política tal. Mas peraí, doutor, falou de outra coisa. Não, okay. Fora da política. Porque ninguém aguenta mais, né? Tá todo mundo de saco cheio, né? Essa aqui é a grande realidade. O senhor tá casado, professor Vila? Eu tô casado, né? Muito bem casado, tomando um vinho, assistindo o jogo do Santos também, né? Sempre com muita categoria, né? Minha senhora que tá em casa, inclusive tem o meu cachorro Willy, que tem o Instagram dele, Willy com 2 L's e Y, tal. Tem o Instagram dele mesmo, e ele é santista. Tem o cachorro sim dele, tá? É o Santástico. Tem, o Santos tá ruim, né? O Santos tá terrível. Já protocolei o impeachment do presidente aqui do Santos, e em breve serei eu o presidente do Santos, voltando com o Neymar e com todo mundo, menos o Robinho, que não dá, infelizmente. Boa. Aê, boa. Grande Alba!